Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos aos organizadores, a Talences, a Tecmac Video e também ao time aí do 30%, que sem vocês a gente não poderia deixar colocar esse webinar de pé. Gostaria também de dar as boas-vindas aos nossos convidados, Flávia Mouta, diretora de regulação de emissores da B3. Flávia, seja bem-vinda. Denise Liberato, diretor de participação da Previ, Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Seja bem-vindo, Denise, obrigada. Fábio Coelho, presidente da MEC, que é a Associação de Investidores no Mercado de Capitais. Fábio, boa tarde. E Alberto Camões, que é sócio da Stratos Grupos. Boa tarde. Bom, falar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso webinar. Ele tem 1 hora de duração. Vou falar um pouco do 30% Club, falar um pouquinho dos IPOs de 2020, depois nós passamos as perguntas aos nossos convidados e, por fim, nós vamos responder as perguntas da audiência também. Então, por favor, estejam em vontade aí de mandar as suas perguntas para nós. Bom, sobre o 30% Club. O 30% Club é uma campanha voluntária, é uma campanha global que visa promover o equilíbrio de gênero nos conselhos de administração das empresas de capital aberto e nas posições C-level dessas empresas. Esse movimento nasceu no Reino Unido em 2012 por Helena Morrissey, que ela é sócia de um fundo de private equity. Eles já alcançaram essa meta em 2018 e estão agora caminhando para os 50%. No Brasil, nós fomos convidados a fundar o Capítulo Brasil em 2018 e nós temos 2 metas, uma de curto prazo, que é até 2021 nós temos uma conselheira em todas as empresas do IBRX 100, que são as 100 maiores empresas da Bolsa, e em 2025 nós atingimos o 30% de equilíbrio de gênero nesses mesmos conselhos. Bom, sobre os IPOs de 2020, de janeiro a setembro foram feitos 17 IPOs aqui no Brasil. A taxa alcançada de equilíbrio de gênero foi em torno de 11%, 50% dos conselhos só que tem a presença feminina, e eu acho que vale ressaltar a rede de drogaria Pague Menos, que é a única dos 17 IPOs que tem uma presidente mulher do Conselho de Administração, que é a Patriciana Ribeiro, atingiram 33% de equilíbrio de gênero. E nós temos também o Grupo Soma, que atua no mercado, no setor de moda, e o Pet Shop, que é o Grupo Pets, também atingiram 29% de equilíbrio de gênero nos conselhos. Parabéns aí a essas empresas. Bom, agora eu gostaria de já passar para as perguntas. Flávia, eu gostaria de direcionar a primeira pergunta a você. Numa visão geral, como foram os IPOs de 2020? Olá, tudo bem, Ana? Boa noite a todos. Grande prazer estar aqui, praticamente fechando, né, o ano de 2020 com esse webinar para falar dos IPOs. Eu diria que a jornada dos IPOs em 2020 foi uma grande montanha-russa. A gente iniciou o ano com uma expectativa bastante elevada, vínhamos de um final de 2019 bastante aquecido, então o início do ano, ali janeiro, fevereiro, estava se desenhando de fato um ano bastante promissor para os IPOs no Brasil. Vale lembrar que nos últimos 10 anos a gente teve em média 5 IPOs só por ano. Então, a gente passou por uma fase de escassez bastante significativa e a gente abriu 2020 com expectativas muito altas de um número bastante elevado de IPOs para 2020. Veio a pandemia, ali em março, abril, tudo se estagnou e aí a gente foi para o vale da montanha-russa, né? Bom, vamos a zero em termos de IPO para 2020. Mas já no início do segundo semestre, esse cenário começa a mudar
as companhias, os assessores, os estruturadores, de uma maneira em geral, voltam a nos procurar para que a gente pudesse conversar sobre estruturas para levar algumas companhias a IPOs, e o movimento volta a subir, a expectativa volta a aumentar. Você comentou os números até setembro, mas hoje a gente teve mais um IPO e a gente já está em 28 IPO 2020, mais de 40 bilhões captado por IPOs. E se a gente juntar IPO e follow-on, né, que é a oferta subsequente, ou seja, uma companhia que já está listada vindo a mercado mais uma vez fazer uma nova captação, a gente já ultrapassa a marca de 100 bilhões de reais captados em 2020. É um número bastante expressivo, considerando que a gente ainda se encontra num cenário pandêmico, né? Dessas 28 aberturas de capital, acho que vale destacar algumas linhas, né, importantes. Acho que a primeira é que a gente viu segmentos muito diversos acessando o mercado. Você teve segmento de saúde, o maior IPO do ano foi precificado na semana passada, de Redditor, com 10 bilhões de reais sendo captado. Então, você teve setor de saúde, você teve setor imobiliário, você teve setor de serviços e você teve o setor de tecnologia, né? Que era um trabalho muito intenso que a B3 estava fazendo para atrair essas companhias de tecnologia para captarem no mercado brasileiro, e a gente conseguiu viabilizar alguns negócios desse setor de tecnologia também. Então, é importante destacar não só o número expressivo de IPOs, como, né, os segmentos diversificados, né, diferenciados. Os IPOs, de uma maneira em geral, nesse ano, foram impulsionados por investidores locais, e depois a gente pode explorar um pouco mais isso, tanto investidores institucionais quanto investidores de varejo locais. Eles suportaram esses IPOs de 2020, vieram num número muito expressivo, enquanto os estrangeiros ainda estão reticentes de voltarem a investir no mercado brasileiro. E, por fim, óbvio, a gente não pode deixar de falar do impulso dado pela baixa da Selic ao longo de 2020, totalmente diferente do histórico que a gente sempre teve, e aí era muito difícil, né? Mercado de capitais de renda variável competindo com taxas mais elevadas na renda fixa pública. Então, acho que todo o cenário foi muito favorável e os participantes, de uma maneira em geral, souberam aproveitar, e a gente já vai para 2021 com um pipeline bastante expressivo. Ana, te devolvo aí. Tá bom. Flávia, qual a perspectiva de IPOs para 2021? O que vocês estão prevendo em torno de números e em torno de moeda? De números a gente não tem ainda essas previsões, nem número nem moeda, mas o que a gente tem de mais concreto, acho que ainda está muito cedo, né? Acho que a gente ainda tem um cenário um pouco incerto no início ali do ano, então acho que a gente precisa caminhar um pouquinho mais para conseguir fazer previsões um pouco mais, né, claras, mas a gente, concretamente, a gente abre o ano já tendo 40 companhias com processo em andamento de abertura de capital. O que é um número muito expressivo, né? Se a gente parasse aí em 2021, a gente já teria um número maior do que a gente teve em 2020 e do que a gente teve em média histórica aí nos últimos 10 anos. Então, isso eu acho que já é um sinal bastante positivo para 2021, Ana. Tá ótimo. É uma notícia ótima, né? Um fortalecimento do nosso mercado de capitais. Bom, vamos para a segunda pergunta. Obrigada, Flávia. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Conselho de Administração nos IPOs. É um tema que está na agenda dos investidores? Se faz parte da agenda, como estão vendo a composição e a questão de equilíbrio de gênero nesses conselhos?
Se Conselho de Administração não faz parte da agenda dos IPOs, qual a razão? Como poderia incluir esse tema nas agendas desses 40 IPOs em 2021? Gostaria que o Denísio e o Alberto falassem e o Fábio também, por favor. Denísio, vamos? Posso começar? Claro. Tá, então, Ana, obrigado pelo convite, satisfação enorme estar participando do evento. Saúdo aí a Flávia, Fábio e Alberto também, meus colegas aqui de webinar. Eu te diria o seguinte, que está na agenda, mas talvez não na ordem prioritária, que seria a necessária, né? Outros fatores, principalmente os aspectos econômicos e financeiros, acabam entrando na fila aí entre o ranking hierárquico na tomada de decisão, né? Então, eu te diria o seguinte, que a questão do pricing é a questão que mais pega, né? É a variável talvez mais importante na hora de decidir a entrada ou não, a tese de investimento, estando ali colada, né? Faz parte do bojo. A Flávia falou dos números aí, dos IPOs aqui no Brasil. Eu dei uma olhadinha hoje na Bloomberg, só para ter uma ideia de comparação, foram 27, com de hoje 28 precificados, um retorno médio de perto de 20%, mas a mediana mais para 10%, e dentro desse retorno aí tem a Local Web que subiu 300%, então a questão de pricing pega, né? Nos Estados Unidos lá, 330 operações precificadas, com retorno acima de 40%, o retorno médio e mediano mais ou menos perto disso, né? Então, eu te diria que essa talvez seja a variável chave aí na hora de decidir entrar ou não. Como é que a questão da diversidade da composição dos conselhos pega? Você acabou dando alguns exemplos aí, né? Teve um IPO que foi recente, foi pós-setembro, que você acabou não comentando, que é o da Enjoei, por exemplo, que é uma empresa aí da nova economia, focada na economia circular, né? Ela tem bastante mulher no conselho, acima dos 30%, por conta até do modelo de negócio, da expectativa do percentual de vendas ali, oriundas ali de revenda de roupas femininas de baixo uso. Quando a gente estudou esse IPO, por exemplo, me estarreceu um dado, né, de 70% das roupas femininas não são utilizadas, né? Você compra, usa 30% do que você compra, então, obviamente, tem um espaço absurdo, quer dizer, isso vai para preço, obviamente tem que ter a posição feminina, aí senão estaríamos falando, teríamos problema à frente. Reflexo da sociedade, uma sociedade de metade mulher, metade homem, e a agenda ESG vai gradativamente endereçar esse ponto, né? As empresas terão que incorporar isso cada vez mais nas suas composições, no C-Level, no conselho, e é uma agenda em process, né? A Previ estimula bastante. Mais à frente, acho que vou poder falar dos números aí dos nossos processos seletivos, de indicação, o percentual de mulheres crescendo no tempo e como a gente tem estimulado essa agenda do ESG. Mas é um tema em construção, acho que ainda está longe do adequado. Tá ok. Alberto, por favor. Obrigado, Ana. Bom, obrigado pelo convite. Eu também faço parte do dos investidores do 30% Club. E agradeço também aí, não só o convite, mas Denise, Fábio, Ana, Flávia, prazer em tê-los aqui. Deixa eu só comentar um pouco do que a Flávia falou, porque acabei de sair de um call com um banco de investimentos sobre um IPO. Então, independente dos 100 bilhões desse ano, um pouco mais, enfim, esse banco mostrou uma estatística interessante. Se nós sairmos dos percentuais atuais do que os nossos fundos, 5 e pouco trilhões de reais de fundos que tem aí nas estatísticas da Ambima, e chegarmos a 15%, existem mais 350 milhões de ativos para irem para a Bolsa. Ou seja, não estou dizendo que isso vai ser no ano que vem, mas nos próximos anos isso pode chegar, sendo 15%, o máximo histórico em que esse tipo de ativo foi como o ativo das carteiras dos fundos brasileiros. E se a gente chegar em 20%, que é um número ainda razoavelmente baixo, a média dos fundos de pensão, aí falando da Previ, por exemplo, mas no mundo inteiro, eles têm mais de 30% dos seus ativos em ações. Então, se a gente chegar a 20%, a gente estaria falando de mais 650 bilhões. É como se a gente tivesse mais, sei lá, 6 anos como esse, talvez um pouco mais. Então,
está um momento bastante conturbado, mas vão existir muitos IPOs por conta dessa queda dos juros que já foi comentado. E indo para a sua pergunta mais especificamente, Ana, até nós da Stratos temos 2 empresas que estão em processo de IPO, então esse pipeline que a Flávia comentou, realmente a gente faz parte dele. E numa delas, no caso da Maestro, nós, inclusive, trouxemos 2 conselheiros, porque nós achamos importante isso. Já tínhamos diretoras mulheres, já tínhamos uma conselheira, trouxemos outra, porque nós achamos bastante importante essa diversidade e a gente acredita que isso seja, primeiro, bom para a empresa e, segundo, bom para os investidores, porque isso seja reconhecido pelos investidores. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala com investidores, sendo bem sincero, eu acho que a gente precisa fazer esse caso mais do que a gente tem feito, porque não é algo que os investidores concordem que a diversidade, por mais que já tenha estudos da McKinsey que mostram que as ações de empresas com maior diversidade têm uma valorização, etc., mas isso não está tão na cabeça dos investidores ainda. Então, eu acho importante a gente fazer webinars como esse, até o Fábio como parceiro, né, a Flávia também, o pessoal da Previ, porque a gente precisa bater mais nessa tecla, sim. Eu acho que a gente está no começo dessa caminhada e a gente precisa chamar atenção e dar exemplos e tudo. Uma das coisas que eu sempre comento, falando como acionista, é que a gente tem que fazer com que esse percentual cresça por conta dos acionistas aumentarem os tamanhos do conselho. Por que eu digo isso? É muito lento e difícil você fazer uma troca de conselheiros. Hoje a maioria é homens, que nem acho que são próximo de 10%, né, Ana? Não sei se são 9, 11, talvez esteja confundindo agora do número. Mas o que acontece é o seguinte, o conselho não é uma coisa que você troca de um dia para o outro. O que nós temos feito nas nossas empresas, inclusive a Maestro é um caso desses, é que nós temos aumentado 1, 2 conselheiros, no conselho de 5, digamos, vai para 7, e nós colocamos mulheres. Por quê? Porque toda a dinâmica de você trocar um conselheiro, conselheiro você não chama esse ano para tirar no ano que vem, tem todo um tempo de você entrar, conhecer a empresa, agregar valor a partir de um certo momento. É naturalmente bom também ter uma oxigenação, uma troca, mas é uma dinâmica de anos. Se a gente quer crescer, aqui eu exorto quem tem poder, por exemplo, a Previ, que assume muitas empresas, tem poder de mudar o estatuto, de mudar o número de conselheiros, de aumentar os conselhos e trazer mulheres, porque eu acho que a gente aí vai conseguir muito mais rapidamente fazer todo esse movimento com todo o benefício que ele traz. Então, sendo bem sincero, falando com uma série de investidores que nós falamos em pilot fishing, em pre-marketing, coisas desse tipo, né, investor education, etc., tal, alguns perguntam sobre a questão, ou reconhecem que a gente tem uma diversidade, eu pergunto a esse respeito, mas não é aquela coisa que você sente que está na agenda das pessoas. Então, acho que a gente tem que forçar, seja pelos investidores pedindo, seja até para os próprios acionistas estarem, digamos assim, fazendo isso, eu não vou dizer na força, mas fazendo isso de uma maneira mais dinâmica e rápida do que o que vai acontecer se a gente só fizer naturalmente esse processo. Concordo com você, Alberto. Eu só tenho, assim, uma dúvida, que conselhos muito grandes, porque o que acontece? Conselho, no final das contas, é um time que é um time diverso, que não trabalhou junto e que precisa trabalhar junto e cada um mantendo a sua opinião. Se um conselho é muito grande, quer dizer, você não acha que que fica um pouquinho mais complexo as deliberações ou a oportunidade de argumentação de cada um dos conselheiros? E outro ponto que eu acho que muito interessante que você citou é o seguinte, né? O próprio BGC fala, olha, no máximo o que a gente recomenda são 2 mandatos. Mas eu concordo plenamente com você. O primeiro mandato eu acho que é onde estamos, né? O conselheiro eu acho que começa a agregar valor já no segundo mandato. Então, assim, também eu acho que mandatos um pouco mais longos, uma vez que o Conselho de Administração governa a empresa, né, tem essa missão, eu acho que ajuda bastante. Queria rapidamente, só para não tomar mais tempo disso, é claro que depende do ponto de partida. Se um conselho tem 5 membros, passar para 6 ou para 7 não é demais. Se ele é maior, aumenta só 1.
primeira coisa. E também não quer dizer que não possa diminuir depois. É só para essa transição ser mais rápida. Aí é como você falou, muitas vezes são mandatos de 2 anos, né, ou até 2 anos, né? Então, isso até mostra mais a importância dessa questão de ter uma renovação, porque se você esperar e fizer uma coisa mais staggered, como se diz, ou seja, mais faseada, vai demorar muito tempo, mas são questões válidas que têm que ser consideradas e que tem que ver cada empresa, né? Sem exagerar no número de conselheiros, que eu concordo que se já tiver bastante elevado, fica mais difícil de implementar. Tá certo, obrigada. Fábio, Obrigado. Como nós vamos colocar na agenda dos IPOs aí, dos 40 IPOs para 2021, o tema de composição de conselhos de administração e, por consequência, o equilíbrio de gênero? Qual a sua opinião? Obrigado, Ana, obrigado, colegas. Uma satisfação estar aqui de novo discutindo dentro do 30% Club esses assuntos. Estou aqui com a Flávia, a Denise, o Alberto, e eles já mencionaram de alguma maneira os pontos centrais aqui na visão do investidor, né? Eu estou aqui hoje com esse chapéu de representar uma associação de cerca de 60 investidores institucionais que está olhando para os IPOs com um certo otimismo, né? A Flávia trouxe os números aqui, eu até gravei há pouco um vídeo de encerramento do final de ano me referindo a 26 empresas que fizeram IPO, preciso atualizar lá o vídeo, né? Então esse segundo semestre foi muito otimista, e aqui na MEC a gente tem também uma leitura de que o primeiro semestre do ano que vem, que a gente acaba chamando das janelas dos IPOs, ele vai continuar. E a gente vai concordar, né, que com essa leitura de redução de taxas, os próprios fundos de pensão, que em geral são institucionais mais conservadores, também vão ter um apetite um pouco maior aqui sobre a renda variável. Isso já foi verdade em 2019, foi verdade em 2020, mas o Denise conhece bem esses números, quer dizer, tirando a Previ, que é um outlier de tudo isso, né, os números históricos, já teve 60% da carteira do maior plano deles em renda variável, reduziu um pouquinho nos últimos anos, cerca de 50%, mas a média do setor está ali próximo de 20%, né, com grande espaço, o próprio Alberto mencionou isso, né. E como é que a gente coloca essa agenda aqui do equilíbrio de gênero, na questão da diversidade, na pauta dos investidores, né? Isso tem entrado numa discussão aqui ampla, né, que foi uma das palavras mais ditas aqui em 2020, que foi o ESG, né, pela premissa de que empresas onde você tem uma organização, a parte da governança, os processos mais bem definidos, ela vai gerar valor, mais valor no longo prazo. Essa é uma das premissas, mas a gente entende também que existe um compromisso histórico aqui no mercado de capitais de a gente acabar fazendo os incentivos para que a gente tenha essa diversidade. Os números impressionam, né? Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 3 anos em relação ao número de investidores, pessoas físicas, a gente tem um pouco desse reflexo que é levado também para os IPOs, né? Se a gente olha que os números, a gente passou quase uma década no Brasil com o número de investidores estacionado ali na casa entre 500 e 600 mil CPFs. E de uma hora para outra a taxa de juros foi caindo e a gente seguiu aqui passando dos 3 milhões. Mas se a gente abre esses 3 milhões de investidores no Brasil, mesmo, né, quer dizer, olhando o reflexo do que deveria ser uma amostra da sociedade, a gente tem uma parcela muito reduzida aqui, salvo engano, inferior aqui a 30% do número de mulheres, enfim, né, uma parcela ainda pequena com grande espaço para avançar. Qual é a ótica do investidor quando ele percebe aqui essas novas empresas chegando no mercado de capitais, né, colega? É uma certa euforia, né, uma grande expectativa que foi durante anos da gente ter aqui o mercado de capitais retomando a sua atividade, mas por outro lado com um pezinho no chão, um pouco de realismo em relação aos deveres de casa que precisam ser feitos. A gente tem uma curva de aprendizado que é natural em todo o processo, ainda mais em empresas que estão chegando no mercado pela primeira vez. O mercado de capitais brasileiro ele é muito caracterizado, né, internacionalmente conhecido como um dos poucos mercados onde a gente tem um volume grande de empresas com o controlador bem definido. Então, você imagina que você é uma empresa familiar, empresa fechada, uma empresa de dono e você vai dar os primeiros passos para fazer o IPO, né? Ainda mais num ano de pandemia, né? E parafraseando uma colega consultora do mercado que disse que quando as empresas estão no vermelho, elas têm uma dificuldade enorme de pensar no verde, de pensar no social,
social de pensar na estrutura de governança, né? Então, que é primeiro apagar o fogo aqui do caixa, vamos eventualmente fazer uma captação, e nessa curva de aprendizado, né, você navegar o mundo da governança, da independência dos conselhos, estruturar os seus comitês, né? Isso tudo faz parte desse processo de aprendizado, né? Os RIs, né, a área de relacionamento com os investidores, vão ter aqui uma curva de aprendizado, assim como os conselheiros, né, para navegar esse mundo do mercado de capitais. Obrigada, Fábio. Bom, gente, agora, antes da gente partir para a terceira pergunta, eu gostaria de compartilhar aí para os nossos ouvintes que fizeram os IPOs, uma pesquisa recente da Fundação Dom Cabral, que foi publicada em novembro, que fala um pouquinho sobre os conselhos de administração. Vamos ver se a gente consegue colocá-los na agenda dos IPOs aí de 2021. Então, com relação à composição dos conselhos, né? O conselho sempre contempla, em sua maioria, um CEO, um ex-consultor e um diretor da empresa. Número de conselhos que atuam cada conselheiro. Então, na média, de 3 a 5 conselhos simultâneos. Quais são as 3 maiores competências desejadas nos conselheiros? Primeiro, estratégia e negócios, conhecimento em finanças e contabilidade, comercial e marketing. Quais são as 3 maiores habilidades encontradas na composição dos conselhos? Visão estratégica, capacidade de questionar e deliberar e capacidade de inovar. Ainda mais nesse ano que nós estamos buscando aí o novo normal, a nova empresa. Número de reuniões por ano, a média de 11 a 15 reuniões. A duração de reuniões, até 4 horas. Quais são as pautas das reuniões mais comuns? Monitoramento financeiro e o outro eu achei bastante interessante, que é a definição pensar em estratégia de longo prazo. Bom, então, basicamente é isso que eu queria comentar sobre o Conselho de Administração. Eu gostaria de passar agora para a terceira pergunta, o dilema, né? Demanda versus oferta de conselheiras. Como tornar esse processo mais democrático e mais inclusivo? E aí eu gostaria de falar com os investidores. Aí, Denísio, quer iniciar? Quero começar assim, Ana, quero começar com a boa notícia, né? Ela é relativa, mas é uma boa notícia. A Previ faz anualmente o processo de seleção dos seus conselheiros aí para as assembleias anuais, né? Então, compartilhando com vocês aqui, só para que vocês tenham uma ideia, no processo seletivo de 2015, só 11% das indicações foram de mulheres, né? 11% do total de conselheiros indicados eram mulheres, esse número de 2015. No processo seletivo do ano passado, para as assembleias de 20, esse número subiu para 24%. Né? Como é que a Previ conseguiu isso? Estimulando bastante, incentivando, dando ampla divulgação, o processo é democrático, o processo seletivo fica aberto no nosso website durante um mês, a gente busca divulgar, vocês são parceiros, né, tentam dar ampla divulgação para que a gente tenha na entrada um percentual relevante de mulheres, de negros, de toda a diversidade que pode ser capturada, porque é importante, né? O output depende muito do input. Para vocês terem ideia, o processo seletivo para 2021 ainda está ocorrendo, né? Eu consigo compartilhar aqui alguns números, porque a gente ainda não divulgou o resultado final, mas foram 573 inscritos, e desses aí, estamos falando de quase 600 pessoas, só 15% de mulheres, né? Então, esse universo de quase 600 pessoas, apenas 15% das inscrições foram femininas, né? Então, como é que a gente faz? Precisa estimular, esse número precisaria chegar o quanto antes a 50-50. O processo seletivo parte de um pouco das premissas que você acabou relatando aí, né, Ana? Formação acadêmica, um bom background, a gente busca escola de primeira linha, pelo menos uma pós-graduação, domínio de línguas e buscar também a experiência internacional para os externos, né? Esse processo seletivo da Previ, ele é amplo, não precisa ser funcionário do Banco do Brasil, nem aposentado do banco só para se inscrever, esse processo seletivo é aberto para o amplo público.
até porque as competências requeridas, você descreveu algumas delas aí na sua fala, são competências que não são adquiridas ao longo da nossa carreira, por exemplo, no Banco do Brasil. A gente acaba absorvendo muita competência econômico-financeira, né? A gente está muito dentro da indústria de serviços financeiros, mas a Previ, por ter participação em diferentes empresas ou diferentes segmentos, a gente busca especificidades e qualidades e técnica, né, para discutir, por exemplo, a estratégia da empresa, que nada mais é do que entender bastante da microeconomia daquele segmento, né? A empresa vai ganhar market share, ela pode entrar numa estratégia de preço, quer dizer, se ela abaixar o preço do bem que ela vende, ela ganha market share ou não, ou ela pode subir o preço do bem, a demanda talvez seja inelástica, ela vai aumentar a receita, quais são as ameaças no horizonte futuro, ela pode ser disruptiva, o custo de produção pode mudar muito no tempo, quer dizer, todas essas coisas são importantes que você tenha ali uma bela de uma vivência no segmento, entenda bastante das regras do jogo, se é muito regulado, pouco regulado, essas competências que são requeridas para esse processo seletivo que a gente faz, né? Mesmo assim, com a baixa adesão feminina na entrada, no processo seletivo, no processo de inscrição, temos caminhado no número da indicação final, que é a que conta, numa evolução aí na participação feminina. Mas é fundamental estimular, né? Temos que estimular sempre que possível, e iniciativas como essa aqui são importantes demais para o estímulo, né? Em linhas gerais, era essa minha parte. Denísio, com relação aos conselheiros indicados nas investidas da Previ, mesmo essa baixa evolução do número de conselheiras, de alguma forma, a Previ já tem um sistema para medir a performance dos seus conselheiros, e se as conselheiras têm se sobressaído, quer dizer, quando a gente tem um equilíbrio de gênero, quer dizer, a teoria se comprova na prática que tende a melhorar os resultados no bottom line e nas questões de ESG? Boa pergunta, Ana. Fazemos avaliação dos conselhos já estamos agora no terceiro ciclo, né? Então, eu diria que a gente precisa avançar, ter mais amostra, ter mais base para fechar a validação dos estudos. Eu acho que esse é um outro ponto também do ESG, você precisa ter mais série temporal, mais base de dados para que os seus testes estatísticos sejam robustos, né, a críticas, né? Então, tudo leva a crer que você vai, obviamente, uma melhor prática de governança, um maior cuidado com questões ambientais, sendo isso até estratégico para algumas empresas investidas, né? E o S que vem aí junto com mídia social, boicote do seu produto, se você falar alguma besteira, a sua base de clientes que subiu exponencialmente pode descer também exponencialmente, tudo isso vai entrar, né? Essa avaliação que nós temos aqui ainda não demonstra, tá muito equilibrado, a gente avalia anualmente, como eu disse, estamos indo para o terceiro ciclo, de forma geral, tanto homens quanto mulheres têm uma performance equivalente nessas avaliações que fizemos, mas acho que a gente precisa de mais série histórica. Agora, agregam absurdamente em determinadas companhias, né? O que está acontecendo também, que eu achei bacana, já nesse ciclo agora para 21, Ana, é que alguns, o Fábio falou aí de empresas familiares, né? Alguns CEOs de empresas familiares listadas, têm me procurado para fazer um movimento inverso. Pô, se eu for me indicar aqui nessa assembleia, estou buscando aí mulher com experiência internacional, quer dizer, eles estão sendo pressionados, muita pressão, principalmente essas empresas globais, né, empresas nacionais, mas que são multinacionais, tem boa parte da receita no exterior, tem dentro da base acionária grandes investidores, notadamente os europeus. Essa pressão acho que é até mais forte, então a gente percebi, né? Acabei de chegar na Previ, estou em junho, estou participando do meu primeiro ciclo de seleção, mas eu achei bem bacana o movimento até inverso, né? Quando a gente for desenhar lá, dentro da matriz de competências e o que vai ser buscado, algumas empresas já se manifestando antecipadamente que se a gente puder preencher a posição lá com o perfil que está sendo buscado mais nessa linha, seria o melhor. Muito bom. Alberto, ainda nessa questão, você
estou entendendo que você está fazendo bem a lição de casa aí como acionista na composição dos conselhos. E a questão dessa demanda e oferta, tem sido fácil para você encontrar as conselheiras, quer dizer, qual a sua fonte e da onde as conselheiras também poderiam aí se apresentar? Tá certo, Ana. Olha, não tem sido tão fácil, mas eu acho que vale a pena a gente também dar algumas boas notícias, como o Denísio fez. Eu já estou participando da 3ª turma do Plano de Diversidade em Conselhos, e essa diversidade, por enquanto, é mais de gênero mesmo, e nesse contexto são formadas nessa parceria do WCD, que é o Women's Corporate Director, que é essa associação de mulheres em posições de conselho, né? Com o IBGC, já estamos na 3ª turma e tem havido um grande aumento de candidatas e de formadas. Então, essa oferta começa a aumentar. Isso é uma vez por ano. Antes tinham 500, 600 candidatas para 20 que eram selecionadas e que eram mentoradas. Agora a gente já está falando mais de 800 candidatas anuais, e essa última promoção não foram 25 ou 26, agora já são 40. Então, isso tem aumentado. Mas o que eu diria é o seguinte, essa seria, assim, digamos assim, uma forma de você estar trazendo, formando potenciais conselheiras. O principal problema, e nós buscamos não só aí, mas nós buscamos, por exemplo, quando a gente tem uma posição de conselho, nós chamamos para o IBGC, eles passam para a gente pode, botamos os critérios, e aí, naturalmente, pedimos homens, mulheres e tudo. Também a mesma coisa, pedimos para o WCD, e aí naturalmente vem mulheres, né? Então, isso você tem que ter do lado de cá um esforço. Agora, uma das coisas mais interessantes é o seguinte, nós procuramos entender, fizemos nas nossas 7 empresas de portfólio, uma série de entrevistas, trabalho, chegamos a entrevistar 1000 pessoas, porque o problema é que muitas vezes você assume que você vai ter que trazer mulheres para o conselho que já foram executivas. Aí, se a gente for ver qual é o percentual de mulheres que são CEOs de empresa, também não é um percentual majoritário, é um percentual ainda razoavelmente baixo. Então, nós verificamos que o que acontece muitas vezes tem menos mulheres em posições de C-level, isso acaba se refletindo no conselho. Mas o mais interessante, isso foi interessante que o Denísio comentou, um dos nossos achados foi que as mulheres são muito mais cuidadosas no sentido de aplicarem para posições que elas acham que têm a capacitação. E elas normalmente são capacitadas. O que eu quero dizer com isso? Os homens, muitas vezes, eu não estou capacitado, mas ele vai lá e tenta, ele é mais agressivo, ele é mais atirado, vamos botar assim, e a mulher é mais cuidadosa nesse sentido. Então, eu acho que isso também é algo que tem que vir no seguinte sentido. Eu diria que as mulheres, a gente encontra mulheres muito capacitadas, não tem falta de mulheres com experiência suficiente, talvez tenham falta de mulheres que foram CEOs ou coisa do tipo, como você bem falou, Ana, é um tipo de perfil bastante comum, então isso atrapalha um pouco, mas eu também conclamaria as mulheres a, digamos assim, a irem mais, a tentarem mais, mesmo que elas achem que não sejam tão qualificadas. Porque os homens estão fazendo isso, pelo que nossas pesquisas mostram. Entendeu? Então, eu acho que é uma questão também de um lado, você puxar os acionistas, e do lado das mulheres também se colocarem mais, digamos assim, serem mais agressivas, e não, digamos assim, perfeccionistas no sentido de só aplicar naquela vaga que ela acha que cumpre todos os requisitos. Então, mas eu sou otimista de que isso tem melhorado bastante. É muito mais uma atitude do que falta de pessoas capacitadas. Eu tenho certeza disso. Não, concordo com você. Vejam aí, conselheiras que estão nos ouvindo, né? Vamos deixar a baixa estima de lado e vamos aí... candidatas a conselheiras. Ser candidatas, não tenha dúvida. Fábio, ainda nessa pergunta, queria te falar. Tive a oportunidade de ler alguns códigos de stewardship dos grandes investidores institucionais, Aberdeen, BlackRock e tal. E você acha que esses investidores, eles têm feito uma pressão nos conselhos das suas investidas para aumentar o equilíbrio de gênero? Quer dizer, eles acreditam nisso, já que está no código dos seus stewardships, e isso tem se refletido na prática?
Ana, eu acho que você foi certeira. É exatamente esse o movimento que está acontecendo aqui no Brasil, até com reflexo da agenda mundial, né? A gente tem aqui no país, em especial as assets que têm uma pegada mais internacional, que estão presentes em vários países, em especial na Europa, eles já estão em contato com práticas de governança corporativa um pouco mais avançada do que aquelas que a gente tem aqui, incluindo a pauta ESG, tá? A pauta social e ambiental, certamente mais avançada hoje é na Europa, inclusive em termos de regulação, tá? Então essas assets que estão nesse ambiente, elas têm uma postura internacional de cobrança das empresas com relação a práticas e valores presentes nessas áreas, nesses gestores, né? Então, eles praticam a história do stewardship, que talvez num português mais livre aqui, se traduziria no relacionamento, no engajamento com as empresas investidas. E esse relacionamento, né, se dá por meio dessas reuniões, né, em que inclusive é um ponto aqui onde a MEC acaba estimulando, a gente convida essas empresas para fazer esse contato com os investidores, mas a gente viu vários exemplos disso ao longo de 2020, onde esses gestores, em especial os internacionais, temos boas exceções no Brasil, chamam as empresas e dizem, olha, a gente queria um posicionamento mais claro de vocês com relações a práticas ambientais, com prática de equilíbrio de gênero, com práticas de diversidade de todo modo, com questões relacionadas especificamente à governança, esses são o carro-chefe, acabam aparecendo com mais frequência. E isso aconteceu, né, esse posicionamento para esses temas, mas a gente vai se lembrar que também para investidores internacionais fizeram cobranças não só para as empresas, mas também para governos, né? Vimos aqui as assets nórdicas também pedindo reunião com o governo brasileiro, o vice-presidente da República recebeu esses investidores e eles passaram um recado muito claro. Na condição de investidores, para que a gente continue fazendo aportes, a gente precisa que determinados pontos sejam seguidos, né? A gente se recorda que no ano passado, né, algumas assets acabaram colocando empresas no red flag, né, no blacklist, para dizer, olha, essas empresas aqui vão ser penalizadas, passaram um tempo fora e eventualmente retornam, né? Isso é uma prática comum lá fora, mas que aqui no Brasil a gente ainda precisa amadurecer um pouco, né? Eu citava aqui que a MEC está estimulando um pouco dessa prática. E dando pitaco aqui no que os colegas mencionaram, né, sobre a oferta e demanda do mercado, é sempre o dilema do ovo e a galinha, a gente vê nas reuniões aqui dos investidores, no sentido de que, eventualmente, eles querem, às vezes, buscar esse público feminino e as falácias que existem no mercado. Mas, poxa, eventualmente a gente tem dificuldade de encontrar. E aí eu acho que foi muito bem colocado pelo Alberto, a gente talvez não estejam procurando no lugar certo, né? E esse é um ponto que eu acho que dessa assimetria de mercado, dessa falha que acho que várias iniciativas estão tentando suprir, que eu acho que é um ponto que a gente deve continuar estimulando em 2021. A gente está longe ainda do que acontece no exterior, só para concluir, né, com o que a gente chama do overboarding, né, quer dizer, as mulheres que já são conselheiras estão capacitadas e a tendência das empresas ficar buscando sempre as mesmas e etc. Eu acho que a gente ainda tem muito insumo aqui antes de chegar numa situação dessa, Ana. Acho que você está no mudo, Ana. Nossa. E agora sim. Agora sim. E, adicionalmente, Fábio, a gente não pode deixar de citar a Sampo, que tem um curso de preparação de conselheiros de administração muito bom e já está, se não me engano, na 8ª ou 9ª turma e já formou 250, já preparou 250 novas conselheiras, né? Eu acho que é uma questão de encontrar, né, a demanda com a oferta. Ô Flávia, você falou pouco aqui, queria te ouvir um pouco. Como você vê a questão de equilíbrio de gênero como executiva mulher? Eu acho que Denise, o Fábio e o Alberto trouxeram uma questão muito bem, né? Hoje você ainda vive de lendas urbanas. Há pouquíssimas semanas eu recebi uma ligação em pleno 2020, alguém me perguntando, Flávia, será que você me ajuda? Tem uma companhia que está no processo de listagem para fazer o IPO e ela quer muito uma conselheira mulher, mas a gente não sabe onde tem. Eu falei, não me venha com essa, pelo amor de Deus, né? Não estamos mais em tempos para isso.
Mas o Alberto disse muito bem, né? Você precisa encontrar onde essas mulheres estão, porque elas estão aí, têm a capacidade, mas eu concordo, elas precisam ousar mais, né? Elas ainda são muito reticentes. Será que aquele pode ser o meu lugar ou não? Mas eu acho que, olhando do ponto de vista dos emissores, das companhias, há um movimento, sim, se intensificando a cada dia, de um olhar mais atento para esse equilíbrio de gênero, e não só isso, né? Olhando para dentro das companhias, também extravasando um pouco de conselho, as companhias olhando cada vez de maneira mais cuidadosa para equilíbrio, de uma maneira em geral, dentro das empresas, né, em todos os cargos, até porque há alguns levantamentos que indicam que na entrada, né, nos cargos mais iniciais, há um certo equilíbrio, há uma certa igualdade ali, especialmente quando você está falando de gênero, tá? Mas quando você vai galgando posições, aí o desequilíbrio fica muito grande, a gente não consegue ter as CEOs mulheres, como o Alberto bem pontuou aqui para a gente, né? E o Fábio trouxe também a questão, mesmo no mundo de finanças ou no mercado de capitais de uma maneira em geral, se você olhar pela perspectiva de investidor, a gente teve um aumento muito significativo do número de mulheres. Há poucos anos atrás era um pouquinho mais de 100 mil mulheres investidoras na B3. Agora, no último levantamento que a gente fez e divulgou agora, essa semana, a gente saltou para 825 mil mulheres, mas ainda representam 25% dos investidores de bolsa no Brasil. Então, assim, a gente está caminhando, mas a gente precisa acelerar o passo, Ana. Muito bom, Flávia. Obrigada. Olha, nós já recebemos várias perguntas aí da nossa audiência. E, Flávia, eu gostaria de designar a primeira pergunta para você. Como a B3 está vendo a entrada de investidores individuais no mercado de capitais como alternativa ao investimento de renda fixa? É um movimento muito consistente, né, que a gente viu agora esse ano. Como eu disse no início, os investidores locais, de uma maneira em geral, foram os grandes artistas, né, no mundo dos IPOs em 2020. Eles sustentaram as ofertas, né, tanto investidores institucionais quanto investidores chamados, né, investidores de varejo, pessoas físicas como nós aqui, e a gente ultrapassa aí a marca de 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. Em média, eles têm 32 anos, sem filhos, nesse último levantamento que a gente fez, mas isso não significa que tem uma certa pulverização em torno do interesse por mercado de capitais, movimentado aí pela baixa das taxas de juros. E, diferentemente de alguns movimentos no passado, de incremento de número de investidores no mercado de capitais brasileiro, você vê usualmente aplicações num volume relativamente pequeno, em torno de R$10 mil para cada CPF, e você vê também uma diversificação de ativos. Era muito comum no passado, as companhias ficavam ali em torno das duas grandonas, né? Mas agora não, a gente tem um movimento diferente, os investidores estão vindo para o mercado experimentando ativos novos, nem só ações, né? Eles estão expandindo o seu portfólio para ETFs, fundos imobiliários, enfim, abrindo o leque de verdade e fazendo esse movimento muito de olho nas redes sociais.
eles acompanham pessoas que comentam sobre mercado de capitais, então é de fato um admirável mundo novo aí para o mercado de capitais brasileiro, um movimento bastante intenso, consistente e que não arrefeceu na pandemia, né? Porque no passado também era muito comum, era mais usual que você tivesse, no momento de crise, as pessoas saíam da bolsa, saíam do mercado de capitais, as pessoas físicas. E a gente não viu esse movimento esse ano, elas estão mais atentas, elas estão com um apetite a risco um pouco mais aguçado e estão fazendo seus investimentos ali de uma maneira em geral necessária e de olho aí no tanto de informação que elas conseguem obter das diversas formas que hoje são possíveis, né? Tá, obrigada, Flávia. Bom, a gente as perguntas, como a gente já está finalizando o nosso webinar, eu vou colocar mais uma pergunta e as demais eu peço que aos ouvintes que enviaram as perguntas nos enviem também seus e-mails, que nós vamos responder a todas elas e eu vou pedir aos colegas aí do webinar também para responderem. Bom, a última pergunta da audiência é: como vocês têm visto executivas das áreas de gente, gestão, recursos humanos, assumindo posições em conselho? Eu vou me permitir eu responder essa pergunta e depois, se vocês gostassem de complementar, fiquem à vontade. O que eu acho? As executivas de recursos humanos têm muito a contribuir. Só que, às vezes, eu vejo que as colegas conselheiras têm muita visão de ir para o comitê de pessoas de remuneração, mas eu acho que alguns setores, como indústria e varejo, executivas de RH têm muito a contribuir no conselho de administração em pensar em estratégia de pessoas. Então, a resposta é sim, mas tem que ampliar o leque e pensar grande, quer dizer, não só em comitês, mas participar também da estratégia da organização para contribuir com o futuro da organização e com a governança da organização. Colegas, alguém gostaria de complementar essa pergunta? Por favor, Alberto. É bem rápido, eu vejo de fato... Quando a executiva de RH tem uma visão de estratégia, você lembra que até você falou quais são as coisas que são as competências importantes para o conselho, e também tem uma visão financeira, né? E tem uma visão de como pegar essa estratégia e levar para as pessoas, aí eu acho que é uma combinação excelente e matadora, no bom sentido, porque as pessoas são os que fazem as empresas, né? As empresas existem, é claro, mas com pessoa jurídica, mas quem está nelas são as pessoas. Então, se alguém tem essa capacitação, é uma coisa muito importante, sobretudo em momentos de transformação, seja transformação digital ou seja transformação estratégica das empresas. Então, eu acho que tem sim muito a contribuir. Muito obrigada. Bom, gente, agora, para finalizar o nosso webinar, eu gostaria de que cada um de vocês deixasse uma mensagem final e, como a Flávia é a nossa única representante mulher, além de mim, gostaria que começasse por ela. Então, vamos lá. Bom, eu acho que me resta aqui agradecer imensamente o convite, agradecer aqui a parceria, não só nesse webinar, como em várias outras frentes. Fábio, Alberto, Denísio, Ana, muito obrigada. E eu acho que a gente, apesar, né, de tudo que a gente viveu em 2020, eu acho que a gente precisa caminhar para 2021 com a cabeça erguida e com a certeza de que o mercado de capitais tem muito a contribuir com o desenvolvimento do país, né? Não só o desenvolvimento econômico, mas o mercado de capitais tem muito a contribuir com o desenvolvimento social também, além, obviamente, de governança e ambiental, fechando aí essa tríade do ASG. Então, acho que o mercado de capitais vai provar, por A mais B,
que ele está aí para apoiar o desenvolvimento, para impulsionar o desenvolvimento do país. Eu acho que todas as personagens que a gente precisa para fazer isso dar certo estão super engajados e vai dar certo. 2021 certamente será um ano muito melhor, já que a gente provou que em 2020 a gente soube ser resiliente o suficiente, né? Flávia, e com a projeção que eu li hoje do PIB de 4% para 2021, é tudo que a gente quer, né? Fábio, por favor, sua mensagem final. Mensagem rápida aqui de que a gente passou uma turbulência grande em 2020, até do ponto de vista do mercado de capitais. O primeiro semestre eu acho que deixa pouca saudade aqui. Eu citei outro dia, num evento recente, o coração teve que ser forte de suportar ali 6 circuit breakers na sequência no mercado de capitais. Enfim, as empresas com grande dificuldade, demissão, aumento de desemprego. A retomada do segundo semestre foi algo super positivo. Eu acho que essa é a tendência que a gente entra em 2021. Um mercado de capitais que se mostrou capaz, né, uma fonte de recuperação da atividade econômica no Brasil. A gente vai perceber que, com um pezinho um pouco mais no chão, a gente entra em 2021 com um dever de casa também sobre a ótica fiscal, sobre a economia real, renda, emprego, ainda com esse dever de casa, mas otimista o suficiente para entender que o mercado de capitais vai continuar sendo a alavanca do crescimento econômico nos próximos meses e no próximo ano. Obrigada, Fábio. Alberto. Bom, eu vou falar bem rapidamente. Eu acho que a gente tem que acionistas, investidores, stakeholders, reguladores exijam mais mulheres no conselho, ainda que vocês tenham que fazer uns truques que nem eu falei, aumentando o conselho, com todas as desvantagens ou vantagens disso, né, no sentido de muitas pessoas, mas demandem mais mulheres. E também, do outro lado, para botar responsabilidade, mulheres sejam mais, queiram mais isso e confiem mais em si, porque vocês são muito capazes. A nossa experiência mostra que são menos candidatas, só querem, digamos assim, os homens se colocam, mesmo quando eu não tenho toda essa capacitação, mas deixa eu tentar. Então, mulheres, vocês são capacitadas, sejam mais autoconfiantes, seguras e se propõem a fazer, que eu acho que também vocês vão ver que podem e vão contribuir muitíssimo. Essa é a minha experiência prática de muitos anos em conselho, com muitos membros, enfim, mulheres também no conselho. Então, bem sucintamente é isso. Obrigada, Alberto. Denísio. Ana, mensagem final aqui de agradecimento. Agradeço a você pelo convite, pela iniciativa aí, bem bacana. Previ parceira, não só para essa iniciativa, como para as demais. Aproveito o espaço aqui, reforço o que o Alberto falou. As mulheres que estão nos assistindo, deixa a timidez de lado. Por favor, se inscrevam no processo seletivo da Previ do próximo ano. Esse processo começa ali final de setembro, início de outubro. Todas as informações no website da Previ, hiper transparente. Tá? Eu faria esse chamamento aqui para que se inscrevam. Né? O nosso output depende muito do input. E todas capazes e vão conseguir contribuir, sem sombra de dúvidas, como as que lá já estão atualmente contribuem. Gostaria de desejar também um Feliz Natal aí para você, Ana, Flávia, Fábio, Alberto, e um excepcional 2021, que com certeza será bem melhor do que esse difícil ano de 2020. Tá, obrigada. Bom, gente, como mensagem final, com relação ao 30% Club, nós temos uma meta a atingir, uma mulher em cada conselho do IBEST 100, e também nós temos outra meta, que é nos aproximarmos do governo. Nós já estamos nos aproximando do novo secretário de desestatização. E no mais eu queria agradecer bastante aí a todos vocês, são amigos, colegas, super profissionais, eu acho que estão contribuindo para o 30% Club. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo conteúdo. Eu acho que esse webinar foi super enriquecedor para todos os stakeholders que estejam nos ouvindo. E gostaria também de deixar aí os votos de boas festas para todos vocês e um ótimo 2021 e um grande beijo. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Obrigado a todos. Tchau. Tchau. Um abraço.